Exercício 14, BMAP nível 3, 2008. Isso aqui me derrubou, hein? O trapézio ABCD foi dividido em dois retângulos, AEGF e FGCD, e um triângulo GHC, e um trapézio, esse aqui. As áreas dos dois retângulos e do triângulo em centímetros quadrados estão indicadas na figura. Qual é a área do trapézio? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu estou vendo aqui é que a área do trapézio parece que é a área desse triângulo menos a área desse triângulo aqui, certo? Então, se eu fizer a área desse grande menos a área desse aqui, eu vou ter o que eu quero, que é o trapézio, né? Isso tem que ser igual ao quê? A esse trapézio aqui. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Dá para ver que esses triângulos são proporcionais, porque olha só. Esse, esse vértice ele é comum dos dois triângulos. Então, esse lado aqui, ó, dos dois triângulos cresce na mesma direção, né? Esse aqui, e esse lado também. Então, esses triângulos eles têm um lado, um ângulo e um lado em comum. Significa que eles são proporcionais, tá? Se eles tivessem o mesmo lado, um ângulo e um lado igual, significa que esses triângulos são iguais. Eles não têm um lado igual, mas tendo um lado comum, um ângulo comum e um lado comum, eles são proporcionais. Aí a pergunta é, qual que é a razão de proporcionalidade? Qual que é a relação entre eles? Tipo, esse aqui, por exemplo, se esse aqui mede 1, esse é o triângulo pequeno, lá no grande, quanto mede esse mesmo lado? É isso que a gente quer saber. Tem uma razão de proporcionalidade entre eles. Beleza. Como que a gente vai achar essa razão de proporcionalidade? Olha só, vamos tentar trabalhar com a outra informação aqui. A outra informação é essa. Vamos supor, ó, para a gente trabalhar com a razão de proporcionalidade, talvez a gente precise achar esse lado aqui e esse grandão aqui. Entenderam? Porque a gente faz uma relação entre eles. Só que para achar esse aqui, ó, eu acho que dá para a gente achar a partir desse retângulo aqui. E esse pequenininho aqui a gente pode achar a partir desse retângulo ou alguma coisa, né? Então vamos tentar. Olha só, eu vou dar um nome para esse lado. Eu vou chamar esse lado de A e eu vou chamar esse lado de B. Porque a gente precisa saber o A e o B aqui para fazer a razão de proporcionalidade. Qual que é a razão de proporcionalidade entre os dois triângulos? Esse lado aqui é A mais B. E esse aqui é só A. Então, o triângulo menor... Opa, desculpa. O triângulo maior sobre o triângulo menor, o lado do triângulo maior sobre o lado do triângulo menor é isso aqui, que é a razão de proporcionalidade. Quanto que vai ser ela? Aqui a gente tem lados A e B, e aqui são retângulos. Então, suponhamos que aqui tem um lado C, certo? Desses retângulos. A gente sabe que B vezes C é igual a 10, e a gente sabe que A vezes C é igual a 30. Daqui, ó, eu divido esse lado por esse, a gente chega que B sobre A é igual a 1 sobre 3. Ou se vocês fizerem invertido aqui, ó, eu vou escrever o A vezes C aqui em cima. Ó. A vezes C é igual a 30. Eu vou dividir um lado pelo outro. A sobre B é igual a 3. Portanto, A é igual a 3B. Certo? Então, a gente já descobriu uma relação de proporcionalidade. A gente sabe que esse lado A, ele vale 3 vezes o cotoquinho aqui, o lado pequeno. E agora, qual que é a razão de proporcionalidade do triângulo? Ela é A mais B dividido por A. Só que A é 3B.
Então vai ficar 3b mais b dividido por 3b. Só substitui o a. A é 3b, certo? 3b aqui, 3b aqui. Então vai ficar quanto? 3b mais b é 4b. Embaixo 3b. O b vai cancelar. Olha que felicidade. Então a razão de proporcionalidade do nosso triângulo grande em relação a esse triângulo é 4 para 3. Do lado, certo? Do lado dele. Então olha só que legal. Quando a gente tem a razão de proporcionalidade do lado do triângulo, né? Do pequeno para o grande, por exemplo, a gente sabe de uma coisa. Essa razão de proporcionalidade, se a gente multiplicar ela por ela mesma, elevar ao quadrado, ela dá a razão de proporcionalidade da área. Mas por que isso? Eu não acho legal simplesmente jogar esse fato e usar. A gente tem que entender. Olha só o que está acontecendo. Esse triângulo aqui ele tem um lado. Vamos chamar lado de lado. E esse outro triângulo tem um lado que é o ladão. Sei lá. Entendeu? Como esses lados se relacionam? Esse 4/3 eu vou chamar de P, que é a proporcionalidade entre eles. A gente sabe que o L vezes o P ele vai ser igual ao Lzão, certo? Mas a gente quer achar a razão de proporcionalidade da área. Olha só, qual que é a área desse triângulo? É esse lado L. Eu vou chamar esse outro lado aqui de canto. Um é o lado e o outro é o canto. Pronto, esse aqui é o... Não, vai por causa do C minúsculo. Vai, C minúsculo aqui. É o canto. E o outro é o cantão. Não confunda com os números desse exercício aqui. A gente está tentando descobrir uma relação entre a razão de proporcionalidade do lado e a da área de um triângulo. Tá? Então, eu vou calcular essa área aqui. Qual que é essa área? Essa área é L vezes C dividido por 2, a área desse triângulo. Qual que é a área do outro triângulo? A área do outro triângulo é Lzão vezes C sobre 2. Só que a gente sabe que o Lzinho vezes P é o Lzão. E a gente sabe também que o Czinho vezes o P é igual ao Czão, certo? Por causa da razão de proporcionalidade dos lados que a gente tem. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir isso aqui na área do nosso grandão. Eu vou chamar de área do grandão e área do pequenininho, certo? Essa é a área do pequeno, essa é a área do grandão. Vamos lá. Aqui vai ser LC sobre 2. Aqui vai ficar o quê? Lzão é L vezes P. E Czão é C vezes P. Então, essa área é igual a Lzinho P vezes Czinho P sobre 2. Quanto que essa área vale? L vezes C sobre 2. E eu vou juntar os dois P's aqui. P vezes P é P elevado a 2. Olha só. A área do pequeno é LC sobre 2. Quanto que ficou a área do grande? LC vezes P ao quadrado. E P é a nossa razão de proporcionalidade entre os lados. Lembra? A gente compara o Lzinho e o Lzão com ela. Agora vamos voltar para o exercício. Eu vou apagar isso aqui e deixar só a conclusão aqui. A gente sabe que se a gente tem se a gente tem a razão de proporcionalidade do lado, se a gente multiplicar ela por ela mesma, ou seja, elevar ao quadrado, a gente vai ter a razão de proporcionalidade da área. A gente chegou à conta que a razão entre esse lado aqui, né, entre esse lado aqui e esse lado aqui é 4/3, né? Na verdade, é o contrário, entre esse lado grandão e esse pequeno, é 4/3. Então, qual vai ser a razão dessa área para essa área inteira? Vai ser 4/3 ao quadrado.
Entendeu? Então, 4/3 ao quadrado é igual a área grande aí, que a gente quer descobrir, dividido pela área vermelha, que é a área pequena, que é 27. Vamos continuar aqui o desenvolvimento. 4 dividido por 3 elevado a 2. Professor, não sei fazer. Não quero decorar, não sei fazer. Está elevado a 2. Então a gente repete duas vezes. A gente multiplica ele duas vezes. Isso é igual a AG sobre 27. 27 é igual a 9 vezes 3. Tá. Olha o que a gente pode fazer. Eu quero saber a área grande. Então eu quero multiplicar isso aqui por 9 vezes 3 para eu cancelar aqui, certo? Mas para poder fazer isso eu tenho que multiplicar do outro lado por 9 vezes 3 também. Então eu vou fazer isso. Olha só. Esse 3 eu vou cancelar com esse... Não, melhor. 3 vezes 3 é 9. Isso aqui dá 9. Aí eu cancelo com 9, tá? Então eu vou cancelar aqui, ó. Esse 3 com esse 9. Então a nossa área grande, ela é 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 3, vocês fazem a conta para checar. É 48, né? 48 centímetros quadrados. A gente achou agora a área grande. Só que o que a gente quer não é nem a área grande nem a área pequena. A gente achou essa área aqui. E a gente já tinha essa área aqui. O que a gente quer é do trapézio, que é a grande menos a pequena. Logo, a nossa resposta para o exercício é que a área do trapézio, a área daquele trapézio lá, ela é igual à área do triângulo grande menos a área do triângulo pequeno. Eu fiz em vermelho a área do triângulo pequeno. 27. Certo? 48 menos 27 é... Deixa eu fazer aqui do lado. 48 menos 27. 8 menos 7 é 1. 4 menos 2 é 2. 21 centímetros quadrados. Esse centímetro ele não surgiu. Ele estava aqui o tempo inteiro, nas contas ele estava e eu não fiz. Uma sugestão que eu dou para vocês é sempre manterem as unidades de medida enquanto vocês estiverem fazendo as suas contas, tá? Para evitar confusão, beleza? Então, se eu não errei nenhuma continha, resposta 21 centímetros quadrados. E aí, você sabe alguma outra maneira de resolver esse exercício? Conta para mim nos comentários. Vamos para o próximo.